Fala, empresário! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Levi Jimenez e criei este canal com o intuito de compartilhar experiências, histórias, vivências e dicas práticas para ajudar de verdade você no seu dia a dia a gerenciar o seu negócio, a tornar ele mais sólido à prova de crises. Hoje eu vou falar um tema fascinante que surgiu de uma pergunta de um seguidor lá na nossa página do Instagram. E a pergunta é: há benefícios de uma empresa estabelecida usar o modelo de negócios de uma startup? Bem, primeiro vamos entender o que ele diz, com esse modelo de negócios. Ele está falando do modelo enxuto de startups. E o que é isso? Acho que em 2011, se eu não me engano, um camarada chamado Eric Rice, ele criou esse conceito de startup enxuta. E ele mesmo define: são instituições humanas para criar um novo produto ou serviço sob condições de incertezas extremas. Traduzindo, elas são empresas com estruturas simplificadas, normalmente são de tecnologia, com poucas pessoas, funcionários e os empreendedores, com foco em inovação e não tem praticamente uma hierarquia, não tem aquela estrutura. Essa falta de estrutura faz com que elas sejam rápidas, tomem decisões rápidas e pivotam quando necessário, refazem, ou seja, essas são as características do sucesso das startups que o nosso seguidor está falando. Aí você deve estar se perguntando: mas no dia a dia, como é que funciona uma startup enxuta? E eu vou dizer para você algumas coisas que são interessantes. 3 delas, vai. Primeiro, o foco delas é no cliente. As startups enxutas estão constantemente testando o produto, validando as ideias, e elas fazem isso diretamente com o cliente. Elas são orientadas por dados e utilizam esse feedback, essa conversa com o cliente para melhorar os seus produtos e serviços. E na maioria das vezes, essa conversa é tudo via digital. O segundo ponto, elas são muito rápidas na interação. Elas lançam produtos e serviços rapidamente. Aprende rápido, erram rápido, aprende rápido. Elas são adaptáveis, flexíveis. E claro, elas estão sempre buscando melhorar a vida dos clientes, atender às suas necessidades, usando tecnologia. E talvez o que mais difere elas de uma empresa normal é a escalabilidade, que é aquela capacidade de crescer usando tecnologia e fazendo isso rapidamente com processos escaláveis. É quando uma empresa cresce 30, 40, 50 ou mais % ao ano. Ok, você que é seguidor desse canal, tem um negócio pequeno como o meu, percebe que essas características também não servem para todos nós. Nós pequenos e médios empreendedores, não servem. A maioria de nós temos, claro, foco no cliente, preocupação com o cliente. Sabemos que é o cliente que paga o nosso salário, o nosso lucro, a nossa estrutura, os nossos funcionários, mas nós não conseguimos escalar isso rapidamente. Nós não temos produtos normalmente escaláveis que eu posso de um dia por outro ter centenas de milhares de novos clientes. Não é que a gente não gostaria, é que o nosso negócio é mais travado. Nós não conseguimos aumentar o nosso ticket médio e fazer uma expansão rápida dos nossos negócios, não é verdade? Claro que nós podemos expandir os nossos negócios. Eu disse expandir, não escalar. Porque, por exemplo, no meu negócio em educação, eu sou limitado geograficamente. Embora eu queira escalar, vender para o Brasil inteiro, por que não para o mundo inteiro, ou pelo menos para os países da língua portuguesa, eu não consigo, porque eu tenho um contrato com a universidade que me limita geograficamente. E claro, as universidades têm regras do MEC que elas têm que cumprir. O MEC é um órgão regulador e ele estabelece também condições limitadoras. Você aí que tem um escritório de contabilidade, é esteticista, tem algum tipo de negócio fixo,
físico que existe ali. Talvez você faça tráfego orgânico, você faz tráfego pago, venda pela internet, mas na maioria das vezes o seu negócio também não é escalável. Você vai ter que crescer organicamente, ampliando suas operações, abrindo novos negócios, abrindo franquias, comprando concorrente, mas não dá para ser escalável. Voltando aqui à questão do nosso seguidor, as empresas podem beneficiar sim, mas isso depende muito também das estratégias delas, né? As grandes empresas, as grandes tradicionais empresas, elas esbarram no setor, elas esbarram no público-alvo, elas esbarram em mercado. Embora o modelo enxuto ele seja eficaz, e essas empresas gostariam muito de se adaptar e ter modelos de negócios enxutos, elas não conseguem porque são operações complexas e, no nosso caso, nós temos operações diferenciadas, tamanho, porque nós também somos pequenos e na maioria das vezes não somos de tecnologia, porque se fôssemos de tecnologia daria para ser escalável. Então, em princípio, não é para todo mundo, né? Mas meu amigo seguidor, que eu agradeço pela pergunta, porque permitiu toda essa discussão, nem tudo está perdido. Tem uma série de coisas que essas empresas podem nos ensinar. Podem ensinar todas as demais empresas. E uma que eu julgo importante é que eu acho que elas são a essência do empreendedorismo. Correm risco, estão sempre testando, sempre conversando com o cliente, sempre envolvendo os clientes e, claro, os funcionários também, na busca de uma cultura inovadora. Uma outra característica que eu sempre falo aqui no canal é a economia de recursos. As startups enxutas, elas são conhecidas por fazer mais com menos. Essa frase você já ouviu diversas vezes aqui. Eu falo sempre no canal. E por quê? Porque elas evitam gastos desnecessários. Elas direcionam recursos de uma maneira eficiente para maximizar o retorno do investimento. Uma outra coisa que eu acho bastante bacana também é o aprendizado rápido. Elas têm cultura de aprendizado. Característica, aliás, marcante. Os erros são vistos como oportunidade de aprendizado e não como fracasso. Ninguém para porque errou. Errou é a fase de aprendizado para ir para frente. E essa capacidade de aprender rapidamente, se ajustar, isso é um ativo valioso. Por quê? Porque elas vão estar sempre buscando através da experimentação, através das parcerias. Turma que trabalha numa startup, eles têm um mindset de o tempo inteiro buscar, né? É uma mentalidade de crescimento, um mindset de crescimento. Com isso eles fazem muitos cursos, eles fazem mentorias, pesquisam muito da internet e agora mais ainda, né, com todos esses milhares de sites que estão surgindo de inteligência artificial, né? Então, eles estão sempre buscando conhecimento. E você sabe que conhecimento é a ferramenta do século XXI. Outra coisa que a maioria das nossas empresas são ruins é feedback. E nós temos que aprender com o feedback o tempo todo. O feedback constante, o feedback do cliente, o feedback dos funcionários, isso é vital. E as startups, elas já criam esses tipos de canais, elas são abertas a feedback e elas usam o feedback para melhorar os seus produtos, para melhorar os seus serviços, a sua experiência com o cliente. Bacana, isso é uma coisa fantástica. E outro assunto que nós já falamos aqui também, e que o Rodrigo vai colocar o link aqui para a gente, é a questão das métricas. Elas trabalham muito em cima de dados e métricas. E as métricas, elas são significativas. São métricas, no caso delas, que não estão focadas na vaidade, estão focalizadas em questões chaves que impactam no sucesso do negócio. Elas usam esses dados para tomar decisões. Claro, e por fim,
as startups elas têm um desenvolvimento ágil, elas são ágeis o tempo todo, no desenvolvimento de produto principalmente, no desenvolvimento de serviços. Essa agilidade permite respostas rápidas, muito mais rápida que o mercado em geral. E aí elas conseguem entregar um produto ou serviço eficiente e que atende às necessidades dos clientes, dos consumidores. Então, os consumidores atendidos, eles compram. E claro, gente, o modelo não serve para todo mundo, mas dá para a gente aprender alguma coisa. Nós podemos aprender com eles e melhorar os nossos negócios. Não dá para fazer tudo, mas a gente faz o melhor que pode, o máximo que der. E claro, a chance de nós melhorarmos os nossos negócios é muito grande. Eu mesmo vou repensar aqui muita coisa, né? Nesse momento que eu estava aqui pensando como é que eu vou responder essa pergunta, falei, meu Deus, olha, isso é uma oportunidade de eu aplicar conceitos de startup que eu estou deixando passar. Eu estou esquecendo. Às vezes, conhecendo, eu estou esquecendo. E claro, estamos chegando ao fim. Eu quero terminar agradecendo a todos vocês o tempo que vocês dedicam a acompanhar as nossas postagens, a fazer perguntas. Olha que coisa maravilhosa. E eu espero de coração estar contribuindo para o crescimento da sua empresa, do seu negócio e, por que não, na sua vida pessoal também. E na próxima semana eu vou estar aqui com mais um tema de interesse para nós, pequenos e médios empresários e empresários individuais. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de compartilhar e façam perguntas, por favor. E até logo!